te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, quem vive por fé e pode sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei e já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Nós amamos Jesus, nós cremos nele, e apesar de não vê-lo, nós sabemos que ele está aqui, ele está em nós. Aleluia. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos na palavra do Senhor, para falarmos das coisas de Deus. Amém? Nós vamos meditar no texto que está em Jó, capítulo 2, a partir do verso 1 ao 10, que diz assim a palavra de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passar por ela." Verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa." Então Satanás respondeu ao Senhor: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida." Verso 5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: "Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida." Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, e desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: "Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Verso 10. Mas ele lhe respondeu: "Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios." Pai, nós queremos te glorificar nesta noite. Queremos te bendizer, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de falar do teu reino, de falar da tua palavra, de meditarmos, ó Deus, na tua palavra e entendermos qual é a tua vontade, qual é o teu propósito para as nossas vidas e para o que o Senhor nos chama nesta noite, que o Senhor possa ter liberdade de falar conosco. Retira do nosso coração, Pai, todas as preocupações, dos nossos ouvidos, ó Pai, todos os comichões, inquietação, inquietude, para que nós possamos
nos apresentar ao Senhor totalmente, Pai, rendidos, para que o Senhor possa tratar e falar conosco de uma maneira sempre como o Senhor tem falado, de maneira especial. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Como é bom podermos falar das coisas do Senhor. E o nosso título para esse pensamento é superação e adoração. E vamos falar um pouquinho de Jó. Jó, ele era da cidade de Uz. E essa área de Uz, onde Jó estava residindo, era uma área muito fértil, que permitiu a Jó crescer, conquistar, porque ele foi trabalhar com a agricultura e também com criação de gado, de rebanhos. Então Jó pôde prosperar, teve riquezas e era um homem próspero. A história de Jó, ela nos mostra que os justos também sofrem. Basta vermos a palavra de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse sempre: tenha bom ânimo. Então, meus queridos, Jó, ele era um homem íntegro. A sua retidão, a retidão de Jó, ele tinha em confiar em Deus. Quem confia em Deus é reto. Quem confia em Deus coloca a sua vida nas mãos de Deus e tem uma vida adequada aos princípios de Deus. Por quê? Porque teme ao Senhor, porque anda com o Senhor. Amém? Quem anda com o Senhor não pode continuar o mesmo, mas pelo contrário, é transformado por este amor tão precioso que vem de Deus. Amém? Então Jó, ele foi um homem resiliente. O que é ser resiliente? Ele suportou o sofrimento, ele suportou e não pecou. Jó não pecou em nenhum momento. E nós precisamos estar dispostos sempre a recomeçar. Sempre a recomeçar. Porque Deus, ele é um Deus de provisão, ele é um Deus abençoador e ele nos abençoa. Não tenha medo de parar, refletir, acertar e recomeçar. Amém? A nossa vida sempre vai ser assim. Precisamos sempre fazer uma reflexão. Parar, pensar e recomeçar. Amém? Deus nos dá esta liberdade de estarmos sempre dispostos a recomeçar. Mesmo sabendo, mesmo sendo Jó um homem íntegro, Deus permitiu um avalanche de situações que atingisse a vida de Jó, praticamente ao mesmo tempo. As coisas foram praticamente acontecendo ao mesmo tempo, né? A Bíblia fala que Jó teve um avalanche de situações. Primeiro ele perdeu os filhos e depois vieram as outras coisas acontecendo, seu gado e tudo foi sendo um após o outro e foi de repente. É assim que as coisas acontecem, é de repente. É de repente que vem uma má notícia. Você vai ao médico e tem uma má notícia. Você está nas ruas da cidade e você, de repente, alguém bate no seu carro. Então, é de repente que a má notícia chega. Então, nós precisamos estar preparados o tempo todo, confiando em Deus, crendo que Deus está agindo por nós, que Deus está sustentando a nossa vida. Então nós precisamos estar sempre dispostos a recomeçar. Então Jó, foi de repente que aconteceu tudo aquilo com ele, uma avalanche de situações ruins. A Bíblia diz que Deus estava assentado. O capítulo 1, o verso 6 diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então,
quando Deus estava sentado, reunido com seus filhos, também veio o inimigo, também veio Satanás, porque ele é atrevido. Mas nós sabemos que o poder dele é limitado. Só Deus é ilimitado, só Deus tem todo o poder. Satanás tem um poder limitado. E tudo que acontece conosco tem a permissão de Deus. Claro, não tem a vontade perfeita de Deus, mas tem a permissão. Porque muitas vezes as pessoas, elas trilham por caminhos que elas estão buscando, que elas estão procurando, talvez as coisas ruins. Por não se colocar na brecha, por não se colocar diante de Deus, por não perguntar a Deus, né? O que fazer, como fazer, em que momento fazer. Muitas vezes as pessoas vêm pedir um conselho para o pastor, mas já está com a decisão tomada. E vem dizer, olha, eu vou fazer isto. E também muitas vezes pede o conselho, o pastor aconselha, direcionado pelo Espírito Santo, por Deus, por experiência, e a pessoa não faz nada daquilo que o pastor aconselhou. Então, as pessoas precisam entender que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, mas também que ele permite as coisas, né? Ele permite. Então, muitas vezes acontece alguma coisa com você e aí você fala, Deus me esqueceu, Deus não está me olhando. Jamais, jamais. Deus está no controle, Deus vê todas as coisas. Deus tem o controle, tem o globo das suas mãos e Deus controla todas as coisas. Mas é como eu disse, temos a vontade permissiva de Deus e temos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente precisa estar atento. O que é que nós estamos escolhendo? O que é que nós estamos escolhendo? E Deus sabe até onde a gente pode ir. Deus sabe até onde a gente suporta. Deus sabe qual é como nós suportamos as coisas. Deus nos conhece. Deus nos conhece desde o ventre. Deus conhece as nossas entranhas. Deus conhece os nossos pensamentos. Então, Deus sabe até onde nós chegamos. Jó, ele foi afligido por dor física. Jó foi afligido no seu psicológico. Imagine como Jó sofreu a primeira prova que veio, a morte de todos os seus filhos. De todos os seus filhos. E depois foi desencadeando, ele perdeu os seus bens, ele perdeu o seu gado, ele perdeu as suas ovelhas, tudo morreu, tudo se acabou de repente. Então, o psicológico de Jó ficou abalado. Imagine vocês, acontecer uma coisa dessa com uma pessoa, com um ser humano, mas mesmo assim, Jó adorou. O capítulo 1, o verso 21, a palavra de Deus diz assim, e disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó louvou a Deus. Jó glorificou a Deus. Jó disse que Deus tinha dado e Deus o havia tomado. Então ele adorou a Deus, porque Deus tem todo o poder. E o nosso título é superação e adoração. Em todo tempo, a gente precisa adorar a Deus. Em todo tempo, nós precisamos adorar a Deus. Mas, Satanás não estava convencido. E ele novamente se apresenta a Deus. Veja aí o capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, que diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Verso 3, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me citastes contra ele, para o consumir sem causa.
Então, Deus fala para o inimigo, Jó continua íntegro, Jó continua fiel, mesmo quando você me incitou a deixar as coisas, a permitir que as coisas acontecessem a Jó. E aí o inimigo disse a Deus, no verso 4, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Então Satanás questiona de novo a integridade de Jó. Satanás questiona de novo a fidelidade de Jó e disse para Deus, pele por pele, carne por carne, toca na carne dele para ver se ele não dá tudo que tem para se salvar. Então Deus novamente permite que Satanás faça o que tem que fazer. Só disse para o inimigo, não poupe a vida dele. Poupe a vida dele. Então, o inimigo novamente, se posicionou para atacar, para tocar em Jó. E existe, meus queridos irmãos, uma batalha que está sendo travada no mundo espiritual. Está acontecendo agora mesmo esta batalha. Acontecendo esta guerra espiritual, porque o inimigo, ele quer tocar naquilo que Deus te deu. O inimigo, ele quer tocar até em você, em mim, em nós que servimos a Deus. Mas nós temos uma certeza que Deus, ele está no controle de todas as coisas. É Deus que te guarda, é Deus que te protege, é Deus que te levanta, é Deus que te cerca. Então, tenha esta certeza. Jó, ele foi atingido, mas Deus conhecia a integridade de Jó. Deus conhecia a sua resiliência. Deus conhecia o quanto Jó era fiel a Deus, porque Deus conhecia Jó. Como Deus te conhece também. Deus te conhece. Deus conhece o seu andar, o seu falar. Deus conhece os seus pensamentos. E o inimigo, ele também te conhece, ele tem um conhecimento limitado, mas ele também te conhece por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. O inimigo também conhece você. Então, o tempo todo, o inimigo quer nos atingir. Ele quer nos atingir de alguma forma, porque nós somos povo de Deus. E nós precisamos estar atentos, nos achegar a Deus. E você que não teve a oportunidade de conhecer o Senhor, nós estamos aqui falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor. Então, abra o seu coração, abra a sua vida, abra a sua casa, para que Jesus possa entrar e fazer morada na sua casa, no seu coração. E o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Jó, ele poderia imaginar que Deus pudesse ter se esquecido dele, que Deus pudesse o ter deixado. E Jó poderia culpar a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo com ele, como muita gente faz. Culpa Deus por tantas coisas que acontecem. As pessoas se esquecem de ver o que é que está causando aquelas coisas. E sempre somos nós, seres humanos, que causamos as coisas ruins. E Deus leva a culpa muitas vezes de tudo. Mas Jó, em nenhum momento, ele culpou a Deus. Pelo contrário, ele adorou. O capítulo 2, o verso 10 diz assim, mas ele, Jó, respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberias também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó não atribuiu a Deus culpa alguma, porque Jó sabia que Deus era todo-poderoso. Então eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, o que você está vivendo hoje, o que você está passando nesta semana. Será que você consegue adorar a Deus? Será que você consegue glorificar a Deus, louvar a Deus? A luta que nós vivemos muitas vezes nem se compara, nem chega perto da luta que Jó viveu, que Jó vivenciou. Você tem adorado? Você tem glorificado a Deus? Você tem louvado ao Senhor?
Não pelas lutas, mas porque Ele está com você, porque ele tem te dado o escape, porque Ele tem segurado a tua mão, porque Ele tem conduzido você para viver e passar pela luta. Eu quero te dizer, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se fazer de vítima. Olha para o seu redor, tem pessoas piores que você, pessoas passando tribulações terríveis. Então, louve a Deus, adore o Senhor, glorifique Ele, porque Ele está contigo, porque Ele é o Senhor e porque Ele está te sustentando e te guardando. Tudo que a gente sofre, que a gente passa, é culpa nossa. Nós é que abrimos brechas, nós é que deixamos de olhar para Jesus, nós é que deixamos de olhar para a palavra, viver a palavra. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra. O capítulo 1, verso 8 diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Pense, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus conhecia Jó. Será que Deus pode falar isso de mim, de você? Olha fulano, olha ciclano, como ele vive, como ele é íntegro, como ele é reto, como ele é fiel, como ele me ama, como ele me obedece. Será que Deus pode falar assim de mim, de você, como falou de Jó? Será que Deus tem essas palavras para falar de mim, de você? Pare de murmurar, pare de reclamar, adore a Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você. Não reclame pelo que você tem, não reclame a família que você tem, ore por eles. Não reclame pelo seu emprego, agradeça a Deus porque tem muitos desempregados. Não reclame da casa que você tem. Adore a Deus, não reclame do que você tem, do que Deus tem te dado, permitindo que você conquiste. Porque tudo nós precisamos da bênção de Deus. Adore pelo que você tem. Quando você reclama, você atrai coisas ruins. Mas quando você é grato, quando você agradece, você atrai milagre. O céu se abre e o milagre acontece. Veja Jó, capítulo 19. O capítulo 19, o verso 25. Olha o que Jó fez. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza que Deus estava vivo, que Deus é vivo, que Deus é real e que ele ia se levantar para estar com Jó, para livrar Jó de tudo aquilo que ele estava vivendo. Então, adore, faça como Jó, adore. A experiência de Jó precisa nos levantar, precisa nos ajudar a entender, a compreender que pessoas íntegras também são afligidas. Olhe para Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi perseguido, foi afrontado, angustiado e morto. Por causa de quem? De mim e de você. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos melhores que Jesus? De jeito nenhum. Então, ele disse, Jesus mesmo disse, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Nós precisamos somente permanecer, estar na presença de Deus. Entenda, nem sempre as pessoas vão pagar o bem para você, que você fez, com o bem. Não, muitas vezes elas vão pagar com o mal. Por quê? Porque isso é um fato, é os dias que vivemos. A ingratidão está gritando no coração das pessoas de hoje. Todos os dias as pessoas são ingratas. Mas isso não diz respeito ao Deus que você serve. Ele é tremendo, ele é maravilhoso e ele tem cuidado de nós. Às vezes, nós passamos por dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes a gente compra a briga de outras pessoas.
E por que a gente compra a briga de outras pessoas? Porque a gente não pede a direção de Deus, porque a gente não ora, porque a gente não busca o Senhor, porque a gente não coloca a nossa vida diante do Senhor. Então em tudo nós temos que buscar ao Senhor. Em tudo nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos batata, vamos colher batata. Então fique atento. E quando Jó, ele não reclamou, em nada ele pecou, então ele adorou, ele foi acrescentado a ele 2 vezes mais. O Senhor deu a ele tudo que ele havia perdido e mais, porque ele adorou, porque ele ficou fiel. Se nós formos fiéis, se nós adorarmos, se nós não sairmos da presença de Deus, se nós insistirmos, persistirmos, não desistirmos e crermos, o Senhor nos abençoa. Adore e se posicione. Não negue sua fé em Jesus. Continue. Deus restaura, Deus restitui, Deus abençoa. Fique e adore. Amém? Fique e adora, porque o Senhor, Ele é o Deus eterno, maravilhoso. Em Efésios capítulo 5, verso 20, para nós acabarmos, diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Adore a Deus, glorifique a Ele, exalte a Ele, por tudo, porque Ele está conosco. Pai, nós queremos te bendizer nesta noite, queremos te louvar, queremos te adorar por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, pela família que temos. Te agradecemos pelo trabalho. Te agradecemos pela casa que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, pela saúde. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, porque mesmo que nós passarmos pelo vale, o Senhor está conosco. Se as lutas chegarem, o Senhor é conosco. Se a má notícia chegar, o Senhor é conosco. E nós te adoramos e te bendizemos nesta noite. No nome de Jesus, amém e glória a Deus. Já voltaremos. Vamos orar, falar com Deus. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, as pessoas que aqui nós temos orado, que têm dificuldades. Oramos pelo pastor Saito. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia dele, Pai, que continue agindo, operando. Ele que está fazendo um tratamento seríssimo. Que o Senhor sustente o nosso irmão, que o Senhor dê forças a ele e a sua família, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos pelo Ildefonso, que está com dificuldades, meu Pai, na sua saúde. Mas nós cremos que o Senhor pode tocar aonde ele estiver agora, trazer a existência, Pai, a sua cura, trazer saúde no seu corpo, em nome de Jesus. Continuamos orando pelo Yuri, pelo Enzo. Nós cremos, Pai, na cura completa, cremos na restauração, cremos na salvação da sua família, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pela nossa irmã Neide Chible, oramos pelo Valdir, cremos, Pai, que o Senhor está cuidando dos nossos irmãos, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor é aquele que nos guarda. Bendito seja o teu nome. Oramos também pelo meu pai, pela minha mãe, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que traga o refrigério, que traga a salvação do meu pai, a libertação total e plena, em nome de Jesus. Salva, meu Deus, cada um dos nossos irmãos, parentescos, pessoas que da nossa família sejam tocadas, restauradas. Oramos pelo Brasil, oramos, Pai, para que toda a corrupção caia por terra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida, meu Pai, pela vida, que nada se oponha à vida, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos pelas nações, que haja paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em
E apesar de não vê-lo, nós sabemos que Ele está aqui. Ele está em nós. Aleluia. Não posso te ver.